TV, desastres aéreos. O Aeroporto Internacional John F. Kennedy, nas cercanias da cidade de Nova York, é um dos mais movimentados aeroportos do mundo. Em 1999, há um movimento de quase 32 milhões de passageiros partindo e chegando. Mais de 340 mil voos decolam e aterrissam. O voo 990 da Egyptair está destinado a ser um dos mais controversos a deixar esse aeroporto. O destino desse voo desafia a força de uma amizade internacional entre dois aliados e revela uma falha de mecanismo oculta em uma das mais populares companhias aéreas do mundo. O FBI será envolvido. Nós revimos as fitas de segurança para saber se algo incomum havia sido carregado naquele avião. Investigadores em dois países desenvolvem duas teorias distintas. Teria sido esse um trágico acidente ou um crime terrível? Egyptair 990. Pouco depois da 1 da manhã de 31 de outubro de 1999, os 270 passageiros a bordo do voo 990 da Egyptair estão esperando pela decolagem. O comandante do voo é Ahmed El Habashi. Ele está com a Egyptair há 36 anos. O copiloto é Adel Anvar, de 36 anos. Ele trocou sua posição na escala de voo com outro copiloto a fim de voltar para casa a tempo de seu casamento. Parabéns, Adel. Muito obrigado. O piloto em comando no Boeing 767, comandante Hatem Rushdie, junta-se a eles na cabine. 1h20 da manhã, o copiloto Adel Anvar está solicitando a liberação do voo com a torre de controle. Siga o procedimento de saída, subindo para 5.000 pés. Livre para decolagem, pista 22, Egyptair 990, câmbio. Tripulação da cabine? Em nome de Deus misericordioso, tripulação da cabine, posição de decolagem. Depois de uma prece diária, o copiloto assessora na decolagem. Por medida de segurança, os dois pilotos empurram a manete de potência do motor. Em um voo de 10 horas, é prática padrão na Egyptair fornecer uma tripulação substituta para partilhar os turnos de voo. A tripulação em comando faz a decolagem e a aterrissagem. A tripulação substituta voa no trecho do meio do trajeto. Essa noite, o comandante Raouf Nur Eldin e o copiloto Gamil El Batouti fazem parte da tripulação substituta. Eles assumirão depois das primeiras 3 ou 4 horas e pilotarão o avião até quase chegar ao Cairo. V1, virar. Razão positiva de subida nos dois indicadores, 1000 pés. Egyptair 990, entendido. Chame o controle na frequência 125.7. 1257. Até logo. Grande parte dos passageiros é composta de cidadãos mais velhos, vindos dos Estados Unidos, ansiosos para conhecer as maravilhas do Egito Antigo. Meu pai e Dini se casaram em 1998, em 23 de outubro, e para comemorar seu primeiro aniversário, eles resolveram viajar ao Egito. Os pais de Anita Child são aposentados e também estão a caminho do Egito. Eles sempre se divertiram muito nessas excursões. Viajavam com frequência e... Então era uma viagem prazerosa. Eles estavam ansiosos para ver a Terra Santa. Maureen Secretary e o irmão John Zimmermeyer achavam bom que seus pais adorassem viajar. Eles gostavam principalmente de um programa conhecido como Elder Hostel. E essa viagem de férias em especial para visitar pirâmides e outros locais históricos no mundo. Uma viagem do Elder Hostel. Há uma equipe experiente de 14 pessoas na Egyptair operando o voo. Há também 33 militares e pilotos egípcios a bordo, voltando de um treinamento com as Forças Armadas Americanas. Gamil El Batouti era instrutor de voo da Força Aérea Egípcia. Hoje ele é o mais velho copiloto da Egyptair. Ele é tão mais velho que os demais copilotos o chamam de comandante por uma questão de respeito. Mas na Egyptair, alguns acham que o comandante El Batouti vinha se aproveitando demais da benevolência dos velhos amigos. Apenas 20 minutos depois da decolagem, El Batouti está prestes a deixar sua poltrona.
O antigo investigador da Junta Nacional de Segurança no Transporte, Greg Phillips, tornou-se perito nos acontecimentos envolvidos nesse voo. O copiloto substituto que deveria ir para a cabine durante a última parte do voo, por volta da metade do voo, ou quando quer que achasse que deveria, ou quando fosse feita a troca normal, veio para a cabine cerca de 20 minutos depois da decolagem. Oi, Jimmy. Como vai, senhor? O que é de novo? Eu dormi, juro. Espera, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não vou dormir nada. Eu posso vir e ficar sentado por 2 horas, então... Eu dormi. Está querendo dizer que não vai levantar? Você vai, descansa um pouco, depois volta. O senhor devia ter me falado. Devia ter me dito, comandante Gamil. O senhor devia ter dito, Adele... Eu ao menos vi você? Eu trabalho primeiro. É só me deixar um recado. O copiloto mais jovem parece estar surpreso com o fato de El Batut querer substituí-lo tão cedo no voo. Eu estou com sono. Então aproveite para dormir e quando acordar, quando crer que isso aconteça, o senhor volta, comandante, está bem? Mas eu volto de qualquer jeito. Comandante. Vir trabalhar nas últimas poucas horas e isso é tudo. Não, esse não é o ponto. Ouça, se o senhor quer vir e se sentar aqui, tudo bem. Eu vou voltar. Vou pegar alguma coisa para comer e volto, está bem? Certo, então por que o senhor não vai... Por que não traz seu jantar para cá e... Então eu vou dormir, está bem? Tudo bem. Está bem, com sua permissão, comandante. E assim El Batut sai para buscar sua refeição. O copiloto Anwar concorda e está pronto para passar para El Batut. Em geral, essa é a parte mais tranquila e fácil de um longo voo, tanto para os pilotos quanto para os passageiros. Os sistemas altamente automatizados da aeronave irão cuidar do voo por várias horas. É muito incomum que um avião sobrevoando o Atlântico à noite encontre algum tipo de dificuldade. Em geral, esperamos que os acidentes aconteçam próximos à aterrissagem ou próximos aos aeroportos, e é muito raro que alguma coisa aconteça sobre o oceano no meio da noite. Com licença, Jamie, enquanto dou um pulo rápido ao toalete. Fique à vontade, por favor. Antes de ficar lotado, enquanto ainda estão comendo. Eu volto logo. Antes que o comandante volte, o desastre irá atingir o voo 990 da Egypt Air. O destino de todos a bordo estará nas mãos do copiloto. Em um Boeing 767 com destino ao Cairo, o voo 990 da Egypt Air parece estar cruzando suavemente sobre o Atlântico. O copiloto substituto Gamil El Batut está sozinho na cabine, enquanto o comandante foi até o toalete. Mas então o avião mergulha, lançando-se para baixo. O nariz mergulha, entrando em gravidade zero, com ausência de peso por toda a aeronave. Esse avião começou a voar submetido à gravidade normal de 1G, que é o que esperaríamos para um voo nivelado de cruzeiro. Conforme empurra o nariz para baixo, como se estivesse subindo ao topo de uma colina em um carro em alta velocidade, e a velocidade diminuísse bruscamente, você sentiria como se o avião se soltasse de você. E começaria a se sentir leve no assento, e à medida que o mergulho continuasse, você se sentiria um pouco mais leve. Eu confio em Deus. Seja lá qual a intenção do copiloto, isso é tudo que ele diz repetidas vezes. Adele! O comandante El Habashi luta contra a gravidade zero, tentando desesperadamente voltar para a cabine. Um jornalista americano que mora na França estudou minuciosamente esse acidente. 16 segundos depois do início do mergulho, quando o avião já estava voando, submetido a zero de gravidade e em gravidade negativa, estava em ângulo excessivo de mergulho, o comandante conseguiu voltar para a cabine. De que forma ele conseguiu fazer isso, fisicamente eu nunca vou entender. Sinais de alarme indicam que o mergulho está excedendo a velocidade máxima permitida para o avião, levando-os a 99% da velocidade do som. Isso ultrapassa muito os limites do projeto do avião e a sobrecarga na estrutura a está desintegrando. O que foi? Eu confio em Deus. Confio em Deus. O comandante El Habashi faz força para puxar o manche. E então ele tenta usar os motores para conseguir forçar a saída do mergulho, empurrando as manetes de potência do motor para frente, mas nada consegue.
Desligou os motores? Desesperado, o comandante utiliza os freios aerodinâmicos, painéis móveis existentes na parte superior das asas, em um esforço para diminuir a velocidade do mergulho. O mergulho está diminuindo, retornando à velocidade normal próxima da velocidade do som. O mergulho continua, mas o nariz está subindo. Em questão de segundos, eles deixam de estar submetidos a uma gravidade zero para sofrer uma força equivalente a 2 vezes a gravidade. O comandante El Hamashi luta para nivelar o avião, puxando o manche com força. O ângulo de mergulho do 767 começa a diminuir. Vamos comigo! Em questão de segundos, o motor para e a potência zera, mergulhando a aeronave na escuridão. Nesse momento, param os gravadores de voz na cabine e os de dados do voo. Ninguém sabe o que aconteceu no avião nos 2 minutos seguintes, mas o radar acompanha sua trajetória. O avião está subindo novamente. De cerca de 5.000 metros a quase 8.000 metros, com a estrutura fragilizada pelas forças aerodinâmicas excessivas causadas pelas velocidades e manobras anormais. Então a aeronave cai em outro mergulho assustador. Submetido a esforços além do tolerável, o motor esquerdo é arrancado do avião. Egypt Air 990 Nova York. Egypt Air 990 Nova York. A 1h52 da manhã, o voo 990 desaparece das telas dos radares, chocando-se contra o Oceano Atlântico, cerca de 100 quilômetros da costa americana. Equipes de busca e salvamento da Guarda Costeira são chamadas às 2h15 da manhã. Um avião havia desaparecido e as embarcações da Guarda Costeira são acionadas. O Kings Pointer, navio mercante americano de treinamento, é o primeiro a chegar. Quando o dia estava amanhecendo, percebemos o óleo na água. E aquela foi a primeira indicação, então viramos o navio em direção ao óleo. E logo que fizemos isso, começamos a ver destroços surgindo na superfície. Cairo, Egito. Em Heliópolis, subúrbio do Cairo, a filha do comandante El Hamashi pode apenas imaginar o que seu pai passou. Você pode imaginar ter um ente querido, um pai, uma filha ou um irmão, enfrentando todos os horrores de estar caindo a 36 mil pés, de repente, tentando salvar sua vida, a vida dos seus colegas, das pessoas, dos passageiros. Vicksburg, Maryland. Em um lar em Maryland, uma tranquila manhã de domingo muda tragicamente. Por algum motivo eu tinha acordado às 5h30 da manhã e estava passando de um canal a outro na TV para saber do tempo e estávamos resolvendo a que missa ir. Era domingo. Imediatamente na CNN eles noticiaram o desaparecimento do voo 990 e eu fiquei completamente em choque. Corri até a minha geladeira onde tinha grudado o itinerário de meus pais, arranquei-o dali e comecei a chorar. Eu gritava e não sabia o que fazer. Porta-voz da Guarda Com Costeira. quantidade significativa de destroços e dali concentramos nossos esforços de busca em cerca de 93 quilômetros quadrados, cerca de 80 quilômetros ao sul de Nantucket. No final de outubro, as águas no Atlântico Norte são tão geladas que, em geral, a expectativa de vida ali é de cerca de 5 a 6 horas. No Cairo, Mai, a filha do comandante substituto Rauf Nur Eldin, apega-se à esperança por seu pai. Eu falava comigo mesma, tentando me convencer de que meu pai não estava naquele avião e que se estivesse, ele estaria em segurança porque meu pai era um piloto da Força Aérea. Era muito experiente e achei que talvez se o avião tivesse caído, ele seria capaz de estar em um lugar seguro, nadar e procurar terra. No local do acidente, tudo que sobrou são pedaços do avião. Em poucas horas, as autoridades sabem que é pequena a esperança de encontrar sobreviventes. Acreditamos que nessa altura é melhor para todos que não tenhamos mais expectativas de encontrar sobreviventes. Palácio Presidencial, Cairo, Egito. O presidente egípcio Hosni Mubarak dirige-se a uma nação abalada. Esse é o pior acidente na história do Egito. Fiquei chocado. É uma grande tragédia para nós.
E apresento minhas condolências a todos os passageiros, às suas famílias, às famílias da tripulação que se perderam nessa tragédia. Contatei o presidente Clinton e outras agências governamentais e ele está nos dando apoio para tentarmos descobrir e saber qual foi o motivo do acidente. O presidente americano responderia a seu aliado com um compromisso. Hoje falei com o presidente Mubarak do Egito, a fim de expressar meu pesar e lhe garantir que trabalharemos juntos até que este assunto seja resolvido. Nós não sabemos o que provocou esta tragédia. Ao norte de Indiana, o historiador de música Jim Brokaw fica sabendo o que aconteceu com seu pai e a madrasta. Uma das muitas coisas que senti naquela terrível manhã foi a sensação de que pessoas por todo o mundo estavam enfrentando aquela mesma e terrível situação que eu. E a mesma sensação de impotência e desorientação que eu enfrentava. Abalados e mortificados, parentes chegam a Newport, Rhode Island. Eles irão buscar perguntas e partilhar consolo. A bordo estavam 100 americanos, 89 egípcios, 21 canadenses e 7 vítimas de outras nacionalidades. Todos perguntam: o que provocou essa tragédia? E equipes de investigadores irão buscar aquela pergunta durante anos. Estamos começando o que pode vir a ser uma longa investigação e estamos preparados para fazer o que for necessário, a fim de encontrarmos respostas a essas perguntas que procuramos. Em Washington, Greg Phillips, da Junta Nacional de Segurança no Transporte, lidera as investigações sobre esse acidente. Desde o início percebemos que se tratava de um caso bastante difícil. O avião estava em cruzeiro durante a noite sobre o oceano e, quando caiu, havia poucos destroços flutuando, mas tivemos de recuperar o avião do fundo a fim de começar a investigação. O trabalho de localizar as caixas pretas seria difícil. A profundidade da água é de cerca de 70 metros e a tremenda força da queda havia amassado o dispositivo de localização das caixas. Nesse caso, os 2 localizadores para acidentes no mar, chamados pingers, que ajudam na localização das caixas na água, haviam se desprendido. Por isso tínhamos um trabalho ainda mais difícil tentando encontrar as caixas que continham material gravado. 90 dias após o acidente, o submarino não tripulado Deep Drone da Marinha dos Estados Unidos recupera a primeira das 2 caixas, o gravador dos dados de voo, que armazena informações acerca do que a aeronave e seus sistemas estavam fazendo. 4 dias depois, a segunda caixa preta, o gravador de voz da cabine, é trazida a bordo e é cuidadosamente transportada para os laboratórios da NTSB. O gravador de voz da cabine capta todos os sons na cabine nos últimos 30 minutos do voo. As caixas pretas são protegidas para suportar impactos de 3.400 vezes a força da gravidade. A recuperação do gravador de voz da cabine fornece um quadro terrível e intrigante dos últimos minutos do desastre. Aqui, os investigadores esperam que esteja a chave para desvendar o mistério do voo 990. A tradução do árabe falado na cabine é prioridade máxima na sede da NTSB. O gravador de voz da cabine estava em bom estado e foi facilmente utilizável e traduzível pela equipe de investigação. O gravador de voz na cabine é sempre apenas uma parte da investigação que integra muitas outras peças de um quebra-cabeça. Ele acompanha o gravador de dados do voo, o exame dos destroços e todos os outros aspectos da investigação. Em grandes investigações como essa do acidente do Egyptair 990, a NTSB trabalha rotineiramente com o FBI. A prova física precisa ser gerenciada caso seja necessária em juízo. O antigo diretor assistente do FBI, Leo Shilero, é um investigador veterano e familiarizado com acidentes aéreos. Quando o acidente com a Egyptair aconteceu, estávamos bem capacitados para examinar acidentes aéreos, especialmente dando ênfase a investigar se ocorrera ou não um incidente terrorista ou um ato criminoso. O FBI procurou evidência de bombas terroristas ou alvos terroristas no voo.
tentando confrontar bagagens com a listagem de passageiros e verificar se havia ou não algo de incomum no manifesto de carga. Se as pessoas que embarcaram as cargas no avião podiam se recordar de qualquer coisa que pudesse lhes ter chamado a atenção. Revimos as fitas de segurança para saber se algo incomum havia sido carregado naquele avião. Não tínhamos qualquer prova de qualquer tipo de explosivos a bordo do Egypt Air naquela noite. Na NTSB, investigadores americanos não encontraram falha na aeronave com base nos estudos feitos no gravador de dados do voo. Mas membros egípcios da equipe de investigação insistem que nem todas as provas haviam chegado ali. Grande parte dos destroços ainda está guardada em Rhode Island. Eles esperam que a causa do acidente possa ser encontrada aqui. Representantes do Egito buscam qualquer possível causa mecânica para o acidente. Durante a busca, outras teorias são investigadas. Um estudo sobre as causas de acidentes aéreos publicado em 2001 aponta erro do piloto como responsável por 1/3 desses acidentes. E encontra também uma forte relação entre mau tempo e erro do piloto. Mas o acidente do Egypt Air 990 ocorreu com tempo bom e pilotos veteranos. O que aconteceu na cabine iria dividir a investigação e alimentar uma controvérsia. Um estudo sobre as causas de acidentes aéreos publicado em 2001 aponta erro do piloto como responsável por 1/3 desses acidentes. E encontra também uma forte relação entre mau tempo e erro do piloto. Mas o acidente do Egypt Air 990 ocorreu com tempo bom e pilotos veteranos. O que aconteceu na cabine iria dividir a investigação e alimentar uma controvérsia internacional. A investigação se desenvolve em duas direções: falha do avião e ação do piloto. Rumores circulam acerca do que ou quem poderia ter provocado esse terrível acidente. Uma das principais perguntas: por que o copiloto substituto estava na cabine horas antes do esperado? Ele deveria substituir Adel Anvar muito mais tarde durante o voo. Mas no Cairo, Tarek, irmão mais velho de Adel Anvar, não vê problema algum no fato de Adel ser substituído na cabine. Suponha que eu esteja com um de meus amigos e estejamos viajando em um carro e ele me pede para dirigir no meu lugar. Isso vai ser um problema? Por exemplo, se Adel não dormiu o suficiente e o comandante Gamil lhe disse: deixe-me pilotar o avião em seu lugar e você vai descansar. Não há problema algum nisso. Quando as ações na cabine são reunidas com as vozes gravadas, surge uma cronologia que indica uma série de decisões inicialmente desconcertantes. Eu volto já. A cronologia revela que depois do comandante El Hamashi sair da cabine, há uma série de sons cujos significados podem ser apenas presumidos. E então o copiloto substituto desliga o piloto automático. Eu confio em Deus. Liberado do controle do piloto automático, o avião começa a descer, girando para a esquerda. Especialistas egípcios descreveram a decisão de El Batouti de desligar o piloto automático como uma possível reação ao movimento incomum da aeronave, levando-o a assumir o controle manual. Entretanto, o líder da investigação da NTSB discorda. Não encontramos razões para que o piloto automático fosse desconectado por falha ou avaria no avião. Em geral, todos os movimentos da aeronave têm por objetivo manter os passageiros confortáveis como se estivessem no solo. Depois de desligar o piloto automático, El Batouti empurra o manche para frente, abaixando os painéis do profundor, conforme indica o gravador de dados do voo para a NTSB. E então ele puxa a manete de volta, reduzindo a potência do motor. Isso leva o avião a mergulhar. Investigadores egípcios dizem que El Batouti não estava tentando derrubar o avião e que pode ter havido uma falha no profundor, que ele não conseguiu controlar. Estranhamente, não há qualquer discussão do problema na gravação da cabine. Quando o comandante voltou à cabine, ele perguntou ao copiloto o que estava havendo e não obteve resposta. Lutando contra o mergulho, puxando totalmente o manche de comando, o comandante não consegue recuperar completamente o controle do profundor e por isso tenta as manetes de potência a fim de diminuir a atitude de mergulho da aeronave. Desligou os motores? Ele não sabia que segundos antes, o copiloto havia cortado combustível para os motores.
Especialistas egípcios dizem que El Battuti pode ter agido por precaução. Os dados do voo mostram que surge um aviso de baixa pressão do óleo. Isso pode significar que o motor tenha apagado ou deixado de funcionar. Pode ser que o comandante tenha então ordenado o corte do combustível para o motor como parte do procedimento para reiniciar os motores. Desligue os motores! Está feito! A NTSB também considera essa uma situação possível. Não conseguimos entender o corte dos motores de um bimotor voando à noite sobre a água. Não podíamos entender por que qualquer emergência poderia levar você a desligar toda a força disponível ao avião quando você está se dirigindo ao aeroporto mais próximo. A causa mais provável para os investigadores egípcios era uma trágica falha no profundor. Em Washington, na Junta Nacional de Segurança no Transporte, a análise do gravador de dados do voo indica que o comandante El Habashi estava puxando o manche para que o avião subisse. Enquanto o oficial de voo El Battuti parecia estar pressionando o manche para frente, fazendo o avião ir para baixo. Especialistas egípcios discutem que esse acidente poderia ter sido provocado por uma falha no conjunto do profundor, levando a uma deflexão inadvertida do profundor. Um travamento dos controles do profundor que os travou na posição para baixo, fazendo o avião executar um mergulho sem controle. Eles afirmaram que o copiloto El Battuti estava trabalhando para recuperar o controle dos profundores e acrescentam que ele e o comandante El Habashi estavam trabalhando juntos. Se houve uma falha no profundor, isso poderia explicar o comportamento incomum do copiloto na cabine. Puxe! Evidências nesse sentido são encontradas quando da análise de fragmentos dos destroços no hangar em Rhode Island. Aqui, investigadores fazem uma incrível descoberta: 3 rebites cisalhados de forma incomum. Essas minúsculas partes da estrutura têm um papel importante no conjunto do profundor do Boeing 767. Especialistas consultados pelo Egito determinaram que as ranhuras nas superfícies de metal desses rebites mostravam que eles haviam sido partidos, ou seja, cisalhados em 2 direções distintas. Uma direção de cisalhamento poderia ser atribuída ao acidente. A segunda poderia indicar que o rompimento ocorrera antes do acidente e, por isso, possa ter indicado o emperramento do profundor. O investigador da NTSB, Greg Phillips, discorda. Esses são os projetados para o Boeing 767. Os controles podem ser separados. Eles são projetados dessa forma para o caso de uma das superfícies, uma falha na superfície de comando, de forma que possa controlar o avião mesmo com um profundor com problema. Brittany, França. Antes de se tornar um escritor e investigador, William Langewish era piloto de linha aérea comercial. As manobras do voo 990 são programadas em um simulador de voo a fim de que Langewish teste as reações de um piloto. Ver um avião indo tão violentamente em um mergulho, ver os altímetros perdendo a altura, ouvir as sirenes e os sinais de alarme disparando, é assustador. Sejam quais forem as causas do mergulho, Langewish tenta uma variedade de reações para sair dele. Finalmente, eles me pediram que esperasse os 15 segundos mais extremos, para que me sentasse em um 767 ou em qualquer avião, fora de controle, e não fizesse coisa alguma durante 15 segundos. 15 segundos é muito tempo. É inconcebível. Mas eu fiz isso. E mesmo nos 15 segundos, mesmo esperando 15 segundos, eu pude, embora sem nenhuma habilidade em especial, reagir como qualquer aluno de aviação faria a fim de recuperar o avião, sair do mergulho, antes que o avião excedesse os seus limites. Nenhum Boeing 767 sofreu de deflexão inadvertida do profundor e mergulhou antes do acidente ou desde que ele ocorreu. Os especialistas contratados pelo Egito desenvolveram uma vasta gama de situações, citando falha no conjunto do profundor como possível causa do acidente. Com base nos dados, nas informações que conseguimos, com os testes que foram realizados, num esforço de equipe, com o máximo que pudemos concluir na ocasião, não conseguimos levar o avião a fazer o que ele fez com nenhuma das situações de falha que nos foram apresentadas. Se por um lado os cenários de falha mecânica foram esgotados e a possibilidade de terrorismo foi excluída, o FBI continuava a investigar a vida do copiloto Gamil El Battuti.
Menos de 3 semanas antes do desastre, os noticiários relatam que nos momentos finais antes da queda, El Battuti dissera: tomei minha decisão, coloco minha fé em Deus, levando muitos a acreditar que ele pudesse ser um militante islâmico determinado à destruição, mas a tradução estava incorreta. Partindo de nossa revisão inicial do passado de Battuti, ele era uma pessoa bastante religiosa, mas eu não creio que tenhamos qualquer coisa que venha determinar que suas crenças religiosas fossem radicais ou que ele fosse mais do que uma pessoa religiosa comum. O que Battuti havia dito e o que significa? O professor egípcio Amin Bonar ensina árabe na Universidade de Georgetown, em Washington. Tawakkal significa eu dependo. Eu confio. Ponto com. E Allah é em. E Allah é Deus. Tawakkalt ala Allah. Em Deus eu confio. Eu confio em qualquer coisa que eu venha a fazer. As pessoas usam essa frase ao começarem uma viagem. Quando começam a dirigir, quando voltamos para casa, dizemos Tawakkalt ala Allah. Quando você tem um exame, você começa dizendo Tawakkalt ala Allah. É uma frase bastante positiva. Por isso, não é o tipo de frase que alguém usaria antes de cometer um crime. Ou antes de cometer suicídio. Tawakkalt ala Allah. Dizer essa frase uma vez seria normal. Mas El Battuti a repetiu 11 vezes. O que houve? Eu esperava que o comandante Battuti dissesse há fogo nos motores, alguma coisa parou, vejo que alguma coisa atingiu o avião, qualquer coisa assim. Mas ele apenas dizia, sem parar, Tawakkal ala Allah. Isso não tem lógica. Para a família de El Battuti, seu pesar seria agravado pela necessidade de defender a honra de seu pai. Quando ele morreu, a única coisa que nos confortava era o fato de que ele havia morrido de maneira digna. E agora estão tentando tirar isso de nós. Há muitas falhas mecânicas e por que é que você tem de dizer apenas que se trata de um ato deliberado? Um ato deliberado e não um problema mecânico ou devido ao tempo. Então, por quê? Ele é um piloto egípcio. 16 de novembro de 1999. O presidente Jim Hall admitiu que poderia ser um ato criminoso e não um acidente. A investigação poderia passar exclusivamente para as mãos do FBI. É uma questão de prudência, por parte da Junta Nacional de Segurança do Transporte, consultar esses especialistas e oficiais, para compreender totalmente essa informação antes de qualquer decisão final acerca da responsabilidade por essa investigação, que seja transferida para o Escritório Federal de Investigação. Segundo Valib, sobrinho de Gamil, o presidente do Egito, Hosni Mubarak, e antigo comandante da Força Aérea Egípcia, conhecera Gamil El Battuti. Mubarak pediu ao presidente Bill Clinton que intercedesse a fim de impedir que o acidente se tornasse um assunto do FBI. Desde o acidente, Walid El Battuti, sobrinho de Gamil, tornou-se o porta-voz da família de El Battuti. É preciso compreender que a pessoa no mais alto escalão nesse país, no caso o presidente egípcio, era um piloto da Força Aérea. E lhe perguntaram e ele respondeu: segundo minha experiência, foi a empenagem, alguma coisa aconteceu ali. Não se trata de suicídio. Poderia ser tanto uma falha mecânica, um defeito de fabricação, algo assim. Nos Estados Unidos, os investigadores se concentram em Gamil El Battuti na questão de motivo. O FBI conheceria o homem no controle do Egyptair 990, entrevistando colegas e amigos, descobrindo um lado sombrio de Gamil El Battuti. Ao investigar a causa do acidente com o Egyptair 990, a atenção é voltada para a figura e a história do copiloto substituto Gamil El Battuti. Ele tinha 59 anos, quase 60. Nunca tinha chegado além do posto de copiloto. Isso deve ter causado alguma animosidade em relação à Egyptair. Havia alguns assuntos em sua vida, em termos financeiros, assuntos relacionados a membros de sua família estarem doentes, precisando de cuidados médicos. Eles usaram a filha na acusação ao dizerem que ela estava doente e que talvez por isso ele tivesse cometido suicídio. Eu posso, antes que façamos isso, vou lhes dar um motivo. Em primeiro lugar, os médicos já haviam, naquele voo em particular, já haviam lhe dito: sua filha está
está se dando muito bem com a medicação e tudo está saindo bem. Ele estava extremamente feliz. Ele estava muito animado em voltar. Gamil El Battuti estava aquela noite levando de volta os relatórios médicos da filha, entre outras coisas. Certo, ele comprou pneus para o filho dele. E houve uma discussão ao telefone entre ele e o filho. Meu pai me ligou para que eu fosse até o aeroporto, pois ele não conseguia levar sozinho todos os 4 pneus. Ele diz, escute, eu carrego seus pneus desde os Estados Unidos e você não quer vir carregá-los do aeroporto? É uma coisa muito natural. Por que um homem que vai cometer suicídio faria isso? Em Nova York, o FBI continua sua investigação no Hotel Pennsylvania, onde a Egyptair possui reserva em bloco de cerca de 50 quartos para suas tripulações. As investigações que o FBI tinha condições de fazer no que se refere ao passado de Battuti compreendiam um período de mais ou menos 1 ano, pelo menos com base nos registros que fomos capazes de obter e pelas entrevistas que fizemos nos vários lugares onde ele estivera. Portanto, creio que ele tinha de fato uma inclinação para se envolver, uma maneira inadequada em termos de comportamento sexual de se portar com algumas funcionárias do hotel. Para onde você vai? Que você sabe, naquela ocasião, parecia ser algo totalmente fora do que seria considerado normal para uma pessoa na posição dele. Marido e pai de 5 filhos, Gamil El Battuti era conhecido por olhar maliciosamente e incomodar mulheres hospedadas nos hotéis, assim como funcionárias de hotéis. O FBI ficou sabendo que 2 anos antes do acidente, 2 jovens queixaram-se que ele as havia chamado por telefone de seu quarto do hotel, pedindo-lhes que olhassem pela janela para o outro lado do pátio. Ao fazerem isso, elas viram Battuti se exibindo e contaram o fato à segurança do hotel. Seu comportamento provocador iria continuar. Uma camareira de hotel contou ao FBI que na noite anterior ao acidente com o Egyptair 990, El Battuti novamente a havia assediado sexualmente. Eu quero falar com você. Eu lhe dou $100 se você vier apenas até o meu quarto. Eu não estou aqui para isso. Oh, claro. Eu estou aqui para trabalhar. Me deixa em paz. Calma, não seja assim. Calma. Quando a camareira relatou a aproximação, mais um acréscimo foi feito aos registros de assédio sexual a hóspedes e funcionários do hotel por parte de Battuti. A alegação do hotel, segundo o que disseram, foi que isso acontecera muito antes, não um dia antes do voo. Não um dia antes do voo, como havia sido mencionado. A camareira do hotel havia dito ao FBI que o incidente tinha acontecido em 29 de outubro de 1999, no dia anterior ao voo. 3 meses depois do FBI começar a investigar El Battuti, um voo da Egyptair aterrissara em Londres. O comandante do avião solicitara asilo político ao Reino Unido. Ele alegava ter informações acerca da causa do acidente com o Egyptair 990 e temia represálias no Egito. O comandante Hamdi Taha era colega de Gamil El Battuti. E ele estava deixando sua esposa, sua família e seu país. O FBI envia um agente especial e, juntamente com um oficial da segurança britânica, entrevistou Taha. Você sabia que Battuti estava tendo um comportamento sexual inadequado? Sim. Isso é muito importante. Eu ouvi isso de pilotos em que confio. Battuti se meteu em encrenca por comportamento sexual inadequado em Nova York, com camareiras e seguindo mulheres e tal. A companhia aérea tolerou isso durante um tempo e disseram a ele várias vezes: talvez você consiga se safar disso habitualmente. Mas aqui são os Estados Unidos. E você representa nosso país. Não pode fazer essas coisas. A informação do comandante Taha é de terceiros, mas a descrição dele a respeito da reunião de El Battuti com o piloto em comando da empresa era intrigante. Hatem Rushdie procurou Battuti na noite do voo 990. Eles tiveram um encontro no hotel. Ele lhe disse que o que ele havia feito não poderia ser encoberto e que alguma medida precisava ser tomada. O voo de volta ao Cairo saindo de Nova York seria seu último voo. Gamil, estamos juntos há muitos anos. Mas esse será seu último voo para os Estados Unidos. Não voará mais para os Estados Unidos. Nunca mais. Battuti acabava de ser privado desses grandes privilégios. E ficou humilhado. Então, acho que o que aconteceu foi o seguinte. Ele deve ter dito para si mesmo: se esse vai ser meu último voo,
será também o último voo de Hatem Rushdie. Em várias organizações, há pessoas que levam armas para dentro dos escritórios em uma tentativa de se vingar de pessoas que eles acreditam as tenham prejudicado. Talvez Batuti achasse que a Egyptair tivesse sido a causa de alguns de seus problemas. E, infelizmente, nesse caso, tratava-se de um escritório que estava voando a 10 mil metros de altura. O FBI fornece a entrevista de Taha à NTSB. Funcionários do governo egípcio pedem que um outro piloto da Egyptair seja entrevistado. Mohamed Badhavi conhecia El Batuti há 40 anos. Entrevistado na NTSB, ele descreve a conversa com o comandante Rushdie sobre o que fazer acerca do comportamento de Batuti. Você sabe se Hatem Rushdie estava ciente dessa situação com Batuti? Ora, claro que estava. Mas ele fingia não estar. Acredito que pelo fato de Hatem Rushdie ser o piloto em comando. Badhavi confirma que Hatem Rushdie está aborrecido pelo fato de El Batuti vir assediando mulheres no hotel. Assim, Badhavi leva as preocupações de Rushdie até seu velho amigo. E se ele não ouviu você? O que você lhe disse que ia acontecer? Não muito, na verdade. Pois ele estava para se aposentar. Geralmente não mexemos com as pessoas quando estão chegando aos 60. Eu sei. Não estou dizendo que você está fazendo alguma coisa errada. Eles estão dizendo que você está fazendo. Sim, eu sei. Você é meu amigo. É ter um pouco de paciência e logo eles não estarão mais aqui. Badhavi pediria a Rushdie que fosse paciente com seu velho amigo, considerando que faltavam apenas 3 meses para El Batuti se aposentar. Estamos na Força Aérea há 40 anos. E tudo o que ele precisa são mais alguns meses. A entrevista de Badhavi confirmou que Rushdie realmente acreditava que o comportamento de Batuti era assunto a ser resolvido e negou a alegação de Taha sobre uma reunião entre os dois na noite do acidente. Mas o comandante Taha não tinha encerrado o assunto. Ele tinha outra história constrangedora a acrescentar. Em Londres, um piloto egípcio solicitou asilo político e está oferecendo uma visão de alguém de dentro acerca de uma das tragédias mais controversas da história da Egyptair. O comandante Taha revelou ao FBI como a Egyptair informou seus pilotos acerca do acidente. Quando terminaram a transcrição do gravador de voz da cabine, o chefe de operações da Egyptair chamou toda a tripulação de voo para uma reunião especial no Cairo. E lhes contou a respeito do caso. Apenas os fatos. Nenhum comentário. Nenhuma explicação acerca de qualquer problema técnico. Ele não disse nada. Mas todos os pilotos perceberam que esse não fora um acidente. E então, ele nos pediu que não conversássemos com ninguém a esse respeito. Não fale com sua família. Não falem sobre seu telefone. Não falem disso com os outros. Todos nós percebemos que Batuti havia feito isso propositalmente. Para as famílias americanas envolvidas, esse era um caso de 216 assassinatos e um suicídio. No Egito, famílias grandes, intimamente ligadas e com uma forte fé religiosa negam que egípcios cometam suicídio. A história tem muitas faces. Tem a ver com religião, tem a ver com crenças, tem a ver com cultura. Acho que até hoje, na cultura egípcia, as pessoas não acreditam que muçulmanos, ou que egípcios, ou que pessoas vindas dessa cultura cometam suicídio. Diferenças culturais não foram os únicos impedimentos para essa investigação. Uma das dificuldades que de fato tivemos foi que quando fomos até o Egito e tentamos realmente entender esse passado, isso se tornou uma questão muito delicada para o governo egípcio. Os esforços do FBI para conhecer a vida pessoal de Batuti e suas relações familiares seriam obstruídos. Chegou-se quase ao ponto em que nunca éramos capazes de desenvolver tudo o que precisávamos realmente. Finalmente, em 21 de março de 2002, depois de uma investigação de quase 10 milhões de dólares durante 2 anos e 5 meses, a NTSB publica seu relatório e declara que a provável causa do acidente com o voo 990 da Egyptair é a saída do voo de cruzeiro normal e subsequente impacto com o Oceano Atlântico como resultado da intervenção do copiloto substituto no controle do avião.
autoridade de aviação civil egípcia responde furiosamente, e a resposta diz em parte que está claro que a NTSB não fez o tipo de investigação profissional do acidente esperado pelo governo egípcio. O antigo diretor de segurança da aviação da NTSB desaprova a observação egípcia. O que não foi profissional foi a insistência dos egípcios em face a provas irrefutáveis para qualquer um que tenha algum conhecimento sobre investigação, sobre acidentes aéreos e que conheça alguma coisa de aerodinâmica e aeronaves. Foi o fato de que esse avião foi intencionalmente derrubado no oceano. Nenhum cenário ao qual os egípcios chegaram ou ao qual nós chegamos, no qual havia algum tipo de falha mecânica, no sistema de controle do profundor teria se enquadrado no perfil do voo, ou teria sido uma situação da qual o avião não poderia se recuperar. Como muitos de seus compatriotas, o leal sobrinho não acredita que seu tio, Gamil, tenha sido um assassino em massa. Esse é um simples desastre aéreo. A coisa foi colada e feita dessa forma, sem qualquer motivo. O objetivo é encobrir algo. Greg Phillips se orgulha de ter investigado totalmente cada circunstância e cada cenário. Quando nos propomos a ser investigadores de acidentes, fazemos isso com a ideia de que iremos evitar que o próximo acidente aconteça. Não encobrir o que já ocorreu por qualquer razão que possam nos dar. Eu nunca soube que isso tinha acontecido. Eu nunca soube que isso estivesse perto de acontecer. Diferentes perspectivas acerca da queda do voo 990 da Egyptair continuam a existir e para as famílias partidas e feridas persistem perguntas não respondidas. Para muitas delas, as respostas acerca de como e por que esse acidente aconteceu serão sempre um doloroso mistério. Versão brasileira, Centauro.